Boa tarde, pessoal, tudo bem? Tudo certo? Podem dizer se estão me ouvindo ali no chat? Olá, estão me escutando? Ok. Então, sejam muito bem-vindos ao nosso terceiro dia do evento da Semana das Mulheres da Hiperautomação. Hoje nós teremos um webinar com a nossa analista de automação e processos e especialista em RPA, Aline Milani, e vai falar para vocês bastante sobre RPA. Contigo, Aline. Um aviso. Caso aconteça, por acaso, a sala cair, vocês, por favor, só entrem no link novamente que ela vai voltar ao ar, ok? E as perguntas, ao final, a Aline vai responder, tá? Podem mandar no chat que ao final ela vai responder as que, quantas forem possíveis. Depois, o restante será publicado, as respostas serão publicadas no post blog, junto com essa transmissão e o material, ok? Então, não se preocupe que ela vai ficar gravada. Agora sim, Aline, contigo. Olá, pessoal. Boa tarde. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos. Obrigada pela participação. Eu estou realizando essa apresentação com muito prazer, trazer para vocês um pouco do nosso queridinho do momento, né, que são os bots, tá? Falar um pouquinho, ter um bate-papo, uma troca de informações com vocês sobre o que é, como mandar bem, quais são as melhores alternativas, né? Como podemos projetar um robô, a parte toda técnica para poder fazer essa apresentação, tá? Então, eu vou compartilhar o material com vocês aqui. Gostaria de saber se vocês estão visualizando minha tela, se vocês puderem colocar no chat. Vocês estão visualizando? Pessoal, vocês conseguem ver minha tela? Você pode dar um ok? Sim? Ok. Legal, então. Então, vamos lá. O que a gente vai falar agora nessa 1 hora que nós estaremos juntos, né? A gente vai falar o que é o RPA, né? O que os bots podem fazer, como projetar o robô, quais são os papéis e habilidades para esse trabalho, e mandando bem com a RPA, tá? Então, o que eu preciso fazer, como que eu tenho que trabalhar para que a gente consiga ótimos resultados em relação à ferramenta. Ok? Eu vou olhar um pouquinho para vocês e um pouquinho para o lado, que eu estou trabalhando com 2 telas, e o material que eu estou projetando está na tela da lateral. Então, vamos lá. O que é o RPA, né? O que é esse nosso queridinho, né, do momento? Então, como todos sabem, é uma automatização robotizada, né, dos processos, é uma ferramenta tecnológica, né, que automatiza as tarefas repetidas e baseadas em regras, mas são funções baseadas em software, que simula a ação humana, e utiliza outros softwares. Então, o RPA, ele pode ler, ele pode decidir, ele pode digitar, ele pode clicar, ele pode acessar aplicações, ele pode executar qualquer rotina que um usuário executa, tá? No entanto, a ferramenta, ela executa com mais precisão do que um ser humano, tá? Ela executa com mais agilidade e mínimo ou nulo risco. Por quê? Porque uma vez que a lógica foi programada, a probabilidade de risco, tá? Ou da falta de padronização, ela é mínima. Por quê? Porque ele vai executar exatamente aquilo que foi desenhado para ser executado, tá? Mas tudo, óbvio, depende de como ele foi desenvolvido, de como ele foi analisado, de como ele foi projetado para ter sua execução, tá? Em contrapartida, e quais são os benefícios que a gente pode ter com uma utilização, com uma implantação de um RPA, tá? A implantação é rápida,
Então, ela não demanda grandes tempos de desenvolvimento, como a customização ou desenvolvimento de um software, né? Então, ela é rápida, ela tem integração com sistemas legados, né? Aqueles sistemas que não foram projetados para ter uma integração. Então, o RPA, ele permite que tenha integração com esses sistemas. Ele consegue proporcionar uma otimização financeira, né? Com a melhora de receita, melhora de despesas, custos, manutenções. Pode proporcionar indicadores mensuráveis, quantitativos. Então, a ferramenta em si, ela vem agregar um negócio, tá? Ela melhora a produtividade, ela melhora horas de treinamento, ela melhora a gestação de conhecimento, ou seja, são ferramentas que podem trazer para você inúmeros benefícios, tá? Ao ser implantada. Aqui eu mostro para vocês que a ferramenta, a gente fala de robôs treinados e robôs de software. Por que eu falo de robôs treinados? Uma atividade, uma tarefa, uma rotina que um usuário consiga fazer, esse robô ele vai ser treinado para executar da mesma forma, tá? São trabalhos, geralmente, que são trabalhos repetitivos, trabalhos maçantes, rotinas que dependem de pouca tomada de decisão, né? Porque o robô ele é estruturado de forma lógica, né? Com dados estruturados, com dados padronizados. Então, ele é possível ser treinado para fazer exatamente as mesmas ações que o usuário faz, tá? E a gente fala da associação, da integração entre robôs e softwares, porque é a forma como ele trabalha, tá? Então, eu consigo integrar toda a inteligência desenvolvida no RPA em software, em sistema, em site, em aplicações do Windows, de acordo com cada necessidade do negócio. Ok? A Isa comentou, as perguntas a gente responde no final, ok? Aqui a gente fala que o RPA não é robô físico, né? Porque quando a gente fala, eu trabalho com automatização, com RPA, que é robô, as pessoas já pensam que a gente cria robôs, né, dentro das empresas. E na verdade, o RPA, ele não é um robô, ele não é físico, né? Mas ele é um software capaz de executar a rotina de um trabalho, executar as tarefas, né, de uma pessoa, que uma pessoa normalmente faria, tá? Se todos os dados estiverem estruturados e com uma lógica de execução, o robô consegue fazer. Então, a gente costuma falar assim, se uma pessoa executa, o robô consegue. O porquê que a gente fala de dados estruturados? Porque alguns processos, elas demandam muito da expertise do usuário, do feeling do usuário, né, de negociações que não são estruturadas, que são negociações entre áreas, entre departamentos. E esse tipo de informação, se a gente não consegue estruturá-las, se a gente não consegue criar uma lógica de dados, é difícil automatizar, tá? Então, ele não é físico, mas a gente precisa ter uma estrutura adequada para poder fazer uma implementação de sucesso e que traga resultados, né, para o investimento, que traga resultados para aquilo que está sendo investido. Ok? E como que é essa plataforma de RPA que a gente tanto fala, né? Como que é o desenvolvimento do RPA? Então, nós temos aqui o editor de script, o centro de controle, tá? Os robôs autônomos e os robôs assistidos. Tá? Então, como que é a lógica disso tudo, né? Uma vez que eu tenho já todas as informações, já tenho nosso desenho técnico e que isso vai entrar em desenvolvimento, o desenvolvedor vai fazer as tasks dessas tarefas dentro do editor de script, tá? Uma vez criado essas lógicas, né, que o processo está ok, eles são transferidos para o centro de controle, tá? Que é através do centro de controle que vão ser acionados os robôs, tá? Hoje a gente trabalha com dois tipos de robô, que é o robô autônomo e que é o robô assistido. Qual que é a diferença do robô autônomo e a diferença do robô assistido? O robô autônomo, quase sempre, ele é executado com um agendamento, tá? Então, ele é desenvolvido, ele tem uma periodicidade para acontecer, uma periodicidade para executar, e todos os dias, naquele horário definido pelo negócio, ele é executado automaticamente, tá?
Aline, mas e se eu precisar executar ele fora do horário agendado? É possível? É possível, tá? Por exemplo, aconteceu uma exceção, apareceu uma demanda que eu não posso esperar o ciclo do robô. Por exemplo, um robô ele roda todo dia às 8 horas da manhã. Aconteceu uma demanda no meio da tarde que eu não posso esperar o ciclo do robô no dia seguinte às 8 horas da manhã. Então, o que eu faço? Eu, via Ctrl Room, acesso e dou o comando manual para ele executar, tá? Quando eu dou o comando, automaticamente o robô ele começa a executar aquilo que ele já tinha sido programado, tá? Mas o robô autônomo, ele é um robô desenvolvido para trabalhar com horários agendados. Eu executo num caso excepcional, como um plano de contingência, como o sistema está fora do ar e não conseguiu rodar, então eu tenho essa possibilidade de executá-lo também. Já o robô assistido, a diferença é que ele roda na máquina do usuário, tá? É via comando via Ctrl Room, então eu não tenho, por exemplo, o agendamento automático, ele não roda de forma automática, eu no meu horário que eu preciso rodar esse robô, eu acesso o Ctrl Room e dou um executar, tá? Tem uma vantagem, porque o Ctrl Room sempre vai trazer a instância mais atualizada desse robô, ele consegue fazer esse controle, né? Só que, em contrapartida, ele roda na máquina do usuário, diferente do robô assistido, que tem uma máquina dedicada para ele tem um ambiente dedicado para ele. Então, ele não tem concorrência com o usuário. Já no caso do robô assistido, ele tem uma concorrência. Então, enquanto o robô está trabalhando, eu não posso usar a minha máquina, tá? Então, são essas duas diferenças do robô. Mas, lógico que para cada negócio, um modelo atende à necessidade, ok? E o que os bots podem fazer, né? Podem navegar por diferentes ambientes digitais, então ele pode ter interação com sistemas, com sites, com diversas plataformas, com aplicações do Windows, tá? Então ele consegue navegar em todas essas interfaces. Customização sistêmica inexistente, tá? Quando a gente fala customização sistêmica inexistente, a gente tem que deixar claro duas situações, tá? Eu não preciso mudar um sistema para atender uma automatização com RPA, tá? A não ser que o negócio entenda que customizar um sistema poderá trazer benefícios para que essa implementação tenha mais sucesso, tá? Então, eu faço isso antes de começar com uma solução de RPA. Mas, enquanto esse sistema ele já está definido e eu não preciso fazer customização nele, eu posso sim entrar com uma ferramenta de RPA e eu não vou precisar mudar em nada no meu sistema, tá? Conforme ele é criado os scripts, conforme a gente desenha o negócio, o RPA, ele vai trabalhar em cima do sistema sem precisar fazer nenhuma alteração. E isso é um ganho, porque acho que todo mundo que está aqui sabe que customizar um sistema é caro, é moroso, né? Geralmente a gente entra numa fila para pedir qualquer tipo de sugestão, de alteração que tem na plataforma que a gente usa, no módulo que a gente usa, tá? E com uma solução de RPA, eu não preciso fazer isso, tá? Por quê? Porque o RPA, ele é desenvolvido para ser aderente ao que você tem hoje, tá? Se você resolver mais para frente customizar um sistema para melhorar, tudo bem, tá? Mas não é uma necessidade fazer uma customização para fazer uma implementação RPA. Tem também a questão de escalabilidade, uma vez definido um script de uma rotina ou de uma tarefa, eu posso replicar isso nas outras máquinas, eles podem trabalhar de forma simultânea, tá? Então eu posso ter, por exemplo, eu fiz um script para lançamento de nota, tá? Só que um não está sendo suficiente porque eu estou com um volume muito grande, tá? Eu não preciso fazer um novo desenvolvimento, tá? Eu uso esse modelo de script que eu tenho e replico em outras máquinas e eu posso ter vários bots trabalhando simultaneamente fazendo lançamento de nota. Então, você acaba ganhando produtividade e agilidade com isso. Padronização da execução, ou seja, uma vez desenhado como é o negócio, transferido isso para o desenvolvimento, você tem uma padronização de como o processo ele é realizado, né? Então, você consegue garantir essa padronização sem ter um viés que saia de como você definiu o seu processo. Erros e riscos eliminados, né? Porque quando nós fazemos todo o mapeamento, nós criamos vários
pontos de controle dentro de um desenho para prever, a gente já cria um modelo, vamos dizer assim, preditivo, né, para prever quais são os possíveis erros que podem ter durante o negócio, já para poder tratar isso no próprio desenvolvimento, tá? Então, erros e riscos, eles são praticamente eliminados, tá? A gente já consegue fazer essa previsão. E também agilidade. O porquê da agilidade, né? Já é sabido que o robô ele consegue executar uma rotina em média de 3 a 5 vezes mais rápido do que um ser humano. E também tem um ganho de que o robô ele trabalha 24/7, ou seja, tem 30 dias de execução, ele pode operar à noite, pode operar de madrugada, de manhã, à tarde. Então, eu tenho 24/7 e 30 dias de execução, né? Então, ele consegue ser mais ágil e ele consegue executar todas as rotinas dentro desses períodos. Então, a gente consegue ter um ganho muito grande com agilidade. O que mais que eles podem fazer, tá? Aqui no caso, quando se trata de e-mail, eles podem monitorar a chegada de novos e-mails, fazer leitura, ver informações em anexo, baixar anexos, responder e-mail, salvar arquivos. Então, tem um mundo de possibilidades quando se trata de e-mail. Lógico que tem regras que devem ser traduzidas num documento quando a gente desenha um processo para poder passar para desenvolvimento, tá? Então, tem alguns padrões que a gente vai ver daqui a pouco que são necessários para que o robô ele tenha um bom desempenho. Quando falamos de pasta, ele pode criar, alterar, excluir pastas e arquivos, tá? Pode zipar pastas, navegar em estruturas, compactar, né? Que é o zipar, né? Extrair documentos, então ele também consegue mover pastas de um diretório para outro, então ele também consegue fazer todas essas aplicações. Dentro do Office, né, dentro do Windows, consegue fazer a manipulação de documentos, né, trabalhar com Excel, criar, editar, salvar planilhas, aplicar fórmulas e formatações, gerar gráficos e relatórios. Eu estou trabalhando num projeto onde eu tenho uma planilha que o robô, eu tenho uma planilha com dados, né, são dados financeiros, e o robô ele precisa formatar a planilha. Então, eu tenho 50 colunas de dados, e do jeito que a planilha ela é apresentada, não é o suficiente para o negócio, eles precisam de uma estrutura diferente, tá? Então, o que a gente desenhou para o robô fazer? O robô, a gente menciona, né, descreve quais planilhas ele tem que formatar, então ele movimenta planilhas, movimenta dados, cria a estrutura adequada para o negócio, para poder fazer a avaliação, e depois da estrutura toda criada em cima dessa planilha, ele ainda monta uma tabela dinâmica, já com os parâmetros definidos pelo negócio, o que no caso iria para cada eixo, tá? Então, ele também pode fazer isso. Aplicar fórmulas, né, formatações e tudo mais. O Word, criar, editar, salvar documentos, aplicar formatos de objetos, transformar para outros formatos, ou seja, tudo que é possível um ser humano fazer, tiver uma lógica, tiver uma estrutura que a gente pode treinar o robô para executar, ele consegue executar, ok? No caso dos sites, ele consegue acessar sites de internet, aplicações em nuvem, realizar autenticação, preencher e submeter formulários, tá? Ele consegue fazer todas essas rotinas, abrir janelas, executar aplicações, realizar autenticação, acionar menus, preencher formulários, né, navegar em todas as plataformas, executar comandos, acionar DLL, APIs, e também realizar cliques e duplo cliques, e realizar digitação e combinação de teclas que tenham a tab, ok? E aqui eu trago para vocês um exemplo de um recebimento de nota fiscal, tá? Então, aqui a gente tem um processo onde o executor, tá? Ele vai abrir o e-mail, vai baixar a nota fiscal, vai obter dados da nota, conferir dados da nota, cadastrar o fornecedor e iniciar o processo de pagamento, tá? É possível o robô fazer isso? Sim, é possível. E como que ele faria isso? Primeiro, ele vai abrir o e-mail, certo? Vai localizar um anexo ali, vai fazer a baixa do anexo, vai obter os dados desse anexo, vai conferir os dados da nota, vai fazer o cadastro do fornecedor e vai iniciar o processo de pagamento. Então, vamos até aqui. Ele abriu e fez a baixa da nota.
ele obteve os dados, né, que quando fazemos análise nós informamos quais são os dados que devem ser obtidos para poder fazer toda a operação, o que é importante para o negócio. Depois ele vai fazer a conferência dos dados, que faz parte do processo, cadastrar o fornecedor na plataforma que é de utilização do negócio, iniciar o processo de pagamento, tá? Que pode ser, dependendo das regras de negócio e como isso está documentado, pode ser de continuidade de um robô, de um bot, ou pode ser um trabalho manual. Aqui a gente colocou como trabalho manual, porque tem que avaliar a solicitação de pagamento, tem valores de alçada, então que pode depender de um ou pode depender de outro. Então, dependendo do que for e dependendo de como a regra está estruturada, a gente pode colocar isso para o RPA executar, ou a gente pode entrar com uma outra solução, que é o BPMS, que é uma solução muito rica, que vocês vão ter uma palestra amanhã sobre isso, né? Ou pode realmente manter com a execução manual. Tudo depende muito do objetivo da empresa e de onde ela quer chegar quando o assunto é automatização. Acho que até aqui está ok, né, pessoal? E como eu projeto esse robô, né? A gente falou o que ele pode fazer, quais são os benefícios, como que ele funciona, mas colocando a mão na massa, como que a gente pode projetar isso, né? Como a gente projeta algo que vai ser implementado. Bom, aqui eu trouxe 3 passos resumidos para vocês terem uma ideia. Se vocês acharem que precisa de mais informação, aí posso estar à disposição de vocês. Eu também estou à disposição, tá? Podem colocar as perguntas aqui no chat que a gente vai responder, tá? O importante é que vocês entendam e que não saiam com dúvidas daqui. Primeiro passo, tá? Que é o passo da descoberta. Então, ou seja, você tem um processo, já foi definido que esse processo ele vai ser prioridade, esse processo é um bom candidato para robotização. O que você tem que fazer, né? Quais são os próximos passos para isso? Primeiro, conhecer o processo manual, tá? Tem que entender qual que é o processo manual, entender o que realmente pode ser robotizado, o que cabe numa automação, o que está estruturado, o que está na cabeça do profissional, o que está na cabeça do usuário, o que é expertise, o que é lógico. Então, a primeira coisa é conhecer o processo, para depois seguir para os próximos passos, porque às vezes a gente conhece o processo e chega à conclusão de que não é viável a implantação de um RPA, tá? Embora a maioria seja, a gente tem que conhecer bastante o processo, porque o resultado dessa primeira análise, dessa descoberta, ela pode ter total impacto sobre as próximas etapas. Conhecendo o processo, o objetivo do processo, tá? Sempre é muito importante saber qual que é o objetivo do processo, o que se pretende alcançar com ele e, em contrapartida, o que se pretende alcançar com a automatização do processo. O que é interessante para o negócio, para a empresa? É agilidade? É ganho? Ou simplesmente é automatizar um processo porque tem uma tomada de decisão futura e eu preciso automatizar esse processo agora, tá? Então, é muito importante. Por quê? Porque o seu trabalho ele vai ser direcionado com uma visão para atingir os objetivos do cliente, tá? Então, muda o contexto da tua análise. Para quê? Para você entregar os resultados que ele espera. Depois, o que é importante também? Tempo de execução. Por quê? Eu vou até colocar mais um item aqui, ó, para a gente falar junto. Porque o tempo de execução e a volumetria. Isso é o que faz a análise demonstrar se é viável ou não a implementação de um RPA, tá? Então, eu tenho um processo, um tempo de execução, e eu preciso fazer essa análise para saber o quanto eu vou ganhar com a implementação de um RPA, tá? O quanto o robô ele vai ser mais rápido ao executar a mesma tarefa que o meu usuário executa. E a volumetria, por quê? Porque eu posso ter 6 pessoas executando o processo 10 vezes por dia durante um mês, tá? Então, você pega a quantidade de pessoas, quantas vezes ele é executado e o tempo por processo, aí você executar 10 por dia, você multiplica pela quantidade de meses e você vai conseguir descobrir em quanto tempo a sua equipe executa essa rotina, tá? Com um estudo, com uma análise, você consegue definir em quanto tempo o robô faria. Como eu mencionei, o robô ele pode ser mais rápido de 3 a 5 vezes que um ser humano, tá?
é um caso médio. Então, se vocês conseguem fazer essa análise de tempo de execução e volumetria, vocês conseguem fazer uma análise de quanto o robô faria o mesmo esforço e o mesmo tempo, e com isso saber se é ou não viável para o negócio a implementação de um RPA, ok? Eu ia deixar para falar depois, mas eu vou aproveitar e falar agora, porque tem tudo a ver com essa questão de tempo de execução e volumetria. A gente trabalhou num projeto de uma empresa multinacional, que tinha 6 pessoas trabalhando no departamento de recursos humanos, né, e elas faziam cadastro de profissionais. Então, cada profissional que entrava, são aquilo que é comum na área de recursos humanos, né. Então, trazia documentação pessoal, a documentação profissional, os dados da família, porque eu tenho que colocar quem é dependente, quem não é dependente, eu tenho que cadastrar plano médico, plano odontológico, os benefícios, se vai ter cesta básica, se vai ter ajuda de custo. Então, eu tenho que fazer todos aqueles cadastros que são pertinentes nas organizações. E na ocasião, tinham 6 meninas que faziam esses cadastros e elas demoravam, em média, 20 minutos para fazer cada cadastro. Tá? Então, e full time, né? Ou seja, não lembro agora o número de cadastros que eram feitos por dia, mas era full time, então isso tomava muito tempo das meninas. E a gente fez uma análise, fez um desenvolvimento, e assim, eu gosto de falar porque eu acho que foi um exemplo muito rico quando a gente fala da atenção, de ter as informações em tempo de execução e volumetria. O robô, ele executou cada cadastro em 1 minuto e 20. Ou seja, o humano executava esse cadastro, acho que assim, foi um resultado incrível. O humano, ele executava cada cadastro em 20 minutos e o robô conseguiu fazer o mesmo cadastro em 1 minuto e 20. Então, é um exemplo que eu gosto muito de trazer, porque é um ganho, né? E partindo também que o cadastro, lógico que tem um valor muito importante para a empresa, mas ele talvez não traga um valor para o negócio, né? Então, é um trabalho maçante, às vezes há um desgaste do profissional, né, de ficar conferindo documento, lendo documento, inserindo no sistema, né? Então, acaba tendo um desgaste para o profissional e você não consegue usar a expertise do profissional para trabalhos mais produtivos, para trabalhos mais estratégicos. Então, por que não pegar um trabalho de rotina, que é maçante, e automatizá-lo para garantir, além do melhor resultado, porque tem uma maior agilidade, também a satisfação desses profissionais que trabalham, que executam esse trabalho maçante. Tá? Então, eu gosto de trazer porque eu acho que é um bom exemplo e foi um grande ganho, né? Porque de 20 minutos para 1 minuto e 20, né? Então, foi bem interessante esse projeto. Além disso, eu puxei aqui esses temas, eu baixei, não falei para vocês, o porquê que também, além de conhecer processo manual, o objetivo do processo da automatização, tempo de execução, volumetria, também é necessário entender o sistema, tá? Porque eu preciso saber se esse sistema é um sistema legado, é um sistema nativo, qual que é a interface dele, como que ele vai ser utilizado, porque tudo isso ele tem que ser traduzido num desenho técnico para que na hora que passe para o desenvolvedor, eu tenha menores impactos quanto a análise, a perguntas e dificuldades de desenvolvimento, tá? Então, eu tenho que conhecer o processo como se ele fosse uma espinha dorsal, tá? Então, eu tenho que conhecer ele todo para saber quais são as dores que eu tenho dentro de um processo e como eu posso melhorar isso para que a implantação seja de sucesso, ok? As regras de negócio, que geralmente a gente fala de sequência de telas, de regras externas, de regras políticas, para saber o quanto que isso afeta a rotina do desenvolvimento, porque isso também tem que ser desenhado e traduzido em regra para entrar no desenvolvimento. E a estrutura de dados, que a gente fala sempre, né, porque muitas vezes a informação, o dado, ele está na cabeça do usuário, né, e a gente precisa transferir isso para dados lógicos, seja eles em planilha Excel, em sistemas. Esses dados, eles devem estar documentados em alguma forma, para que o robô consiga operar, tá? Porque com base nessa estrutura de dados, é que nós teremos o melhor resultado, tá? E esses dados, eles têm que ser, é difícil falar dados palpáveis quando está no sistema, né? A gente não consegue falar, mas esses dados, eles têm que estar lógicos para poder fazer o script da programação do robô, ok?
Uma vez que descobrimos tudo isso, entendemos o processo, objetivo, tempo, é viável, vale a pena, vou conseguir ter vários ganhos com isso, sei dos sistemas, sei que pode ser que exista um ou outro impacto, tá? Mas eu sei quais são os sistemas, sei das regras de negócio e tenho os dados estruturados, a gente vai para o projeto, tá? E aí, o que entra o projeto? O projeto entra, eu vou desenhar o fluxo, tá? E vou detalhá-lo para que ele seja transferido para o desenvolvedor colocar a mão na massa e a gente conseguir entregar uma solução de RPA, tá? Aqui eu estou trazendo um exemplo para vocês, que eu vou ler o exemplo, depois eu vou mostrar para vocês como que eu detalhei isso numa especificação funcional, ou num PDD, como alguns chamam, ou no SDD, né, que é a definição do processo. E vou mostrar para vocês como que eu desenhei, e depois a gente vai ver o robozinho desse processo funcionando, ok? Bom, então, esse processo, no que ele consiste, tá? Então, ele consiste, vou localizar a nota fiscal no e-mail, tá? Então, ou seja, estou recebendo uma nota fiscal por e-mail, então eu vou localizar essa nota fiscal, tá? Eu tenho que colocar ali, caso a nota venha o e-mail e não tenha sido anexado a nota fiscal, o que eu tenho que fazer, tá? Então, uma vez, recebi o e-mail, tá? Estou falando como humano, tá? Recebi o e-mail. A primeira coisa que eu tenho que fazer é ver se tem o anexo. Se não tem o anexo, eu não vou processar. Por quê? Porque a minha regra de negócio diz que toda nota fiscal tem que vir com anexo, tá? Então, não veio com anexo, eu crio um log de erro, tá? Porque a área tem que ficar sabendo que tem uma pendência aqui e por isso o robô ele não vai conseguir processar. Veio anexo? Veio. Vamos seguir com o processo. Qual que é o próximo passo? Eu vou extrair os dados da nota fiscal. Tá? Então, extrair os dados da nota fiscal. Próximo passo, localizar a solicitação de compras no sistema LECOM, tá? O porquê que eu tenho ali uma simbologia de erro? Eu posso ter um contratempo de que, ao acessar o sistema esteja fora do ar. E aí, o que eu faço? Porque o robô vai parar, tá? Então, eu tenho que ali notificar esse erro. Por quê? Lá atrás, eu não sei se vocês lembram que eu falei do plano de contingência, né? Que quando o robô ele é autônomo, eu posso ir lá e acionar ele manualmente. Então, se acontecer no meio do processo, o robô parar porque o sistema estava fora do ar, o usuário recebe um e-mail falando que o sistema está inoperante, ele vai atrás para entender o porquê que o sistema está fora do ar e tendo a necessidade de rodar naquele momento, não podendo esperar o próximo ciclo, ele vai lá no control room e ele aciona o robô. E aí o robô segue, tá? Então, isso é fundamental a gente colocar, tá? É um plano de contingência. Uma vez o sistema estava ok, ele vai localizar essa solicitação dentro do sistema, ele vai acessar uma planilha de parâmetros, que na hora que estiver executando, vocês vão entender o porquê. Essa planilha de parâmetros é o quê? O próximo passo é acessar o site da prefeitura, tá? Então, ou seja, eu tenho aqui a nota fiscal, eu tenho aqui a localização da solicitação dessa nota fiscal. Ok. Eu preciso acessar a planilha da prefeitura para poder ler essa nota. Como que eu acesso a planilha da prefeitura para ler essa nota? Então, na especificação funcional, vocês vão entender um pouquinho melhor. Cada nota, ela vai ter um local que vai me falar qual que é a planilha que eu tenho que acessar, tá? Por exemplo, São Paulo. Eu tenho um link da planilha que eu tenho que acessar. Então, a planilha de parâmetro, ela consiste na seguinte planilha. É uma planilha Excel, onde eu coloco uma coluna assim, ó, local, e eu coloco uma coluna site. E aí, eu crio uma coluna com todos os locais que eu recebo nota fiscal. E numa outra coluna, a coluna site, eu coloco o link de todas as prefeituras que eu tenho que acessar para fazer a validação dessa nota, tá? Então, o porquê desse passo? Localizei a solicitação de compras no LECOM, tá ok, meu próximo passo é acessar o site da prefeitura. Então, antes disso, eu vou na planilha de parâmetros, localizo a localização que coincide com a da nota, identifico o link e vou para o site da prefeitura do link correspondente, tá? Depois que eu entrei no site, eu vou validar os impostos no site da prefeitura, os dados estando corretos, eu sigo, os dados não estando corretos, eu notifico o erro, tá? Porque o usuário ele tem que sempre saber se o processo deu certo de ponta a ponta ou se teve alguma pausa no meio do processo que impedisse ele de seguir. Estando correto,
eu vou voltar no sistema LECOM para anexar a nota. Então, primeiro confiro, depois eu anexo no sistema LECOM e aprovo por ali. E uma vez estando ok, eu lanço a nota fiscal no RP. E está ali, ele aparecendo de novo, um símbolo de erro, porque como estamos falando de sistema, vocês sabem que o sistema pode cair, pode ficar fora do ar, pode ter inúmeros problemas. Então, a gente coloca uma notificação de erro para que, caso o robô não consiga processar, por isso, o usuário vai, resolve o problema, né? E depois dá um control-ROM para o robô seguir, tá? E aí, esse processo, ele dá um loop, né? Então, ou seja, ele executou de ponta a ponta, ele volta lá no e-mail, vê qual que é o próximo e-mail, lê, identifica a nota fiscal e segue o processo novamente, ok? E aí, uma vez definido, entendido o negócio, feito o fluxograma, a gente vai para a especificação funcional, que é documentar tudo isso que eu falei para vocês, tá? Então, eu vou aumentar um pouquinho aqui. Vocês estão conseguindo ler? Qual que é a qualidade da imagem? Alguém pode responder aqui se está ok, qualidade da imagem, se está visível, se está de fácil leitura para todo mundo. Bom, vou seguir, tá? Então, a gente vai para a especificação funcional, tá? Então, eu trago o processo para cá. Aqui eu detalho quais são os passos da tarefa. Então, ele tem como objetivo o recebimento da nota fiscal, né? A validação da nota fiscal nos respectivos sites da prefeitura e, estando correto, deverá ser anexado no BPMS e lançado no ERP, ok? Periódico, ele vai executar diariamente, todos os dias às 18 horas, ou seja, eu tenho um robô autônomo que está agendado para executar todos os dias às 18 horas. Primeiro passo, o que eu faço? Vou localizar a nota fiscal no e-mail, então eu tenho que detalhar como o robô vai fazer. Então, o que o robô vai fazer? Ele vai acessar o Outlook, vai entrar com login, vai entrar com senha. Login e senha é um login e senha criado para o robô, não é login e senha compartilhado, tá? Lembrando que isso não é uma boa prática. Ele vai capturar os dados, nome do fornecedor e CNPJ do fornecedor, tá? Aqui, ó, antes disso, é buscar na caixa de entrada os e-mails com títulos solicitação e um número. Por que eu tenho que fazer esse parâmetro? Porque, assim, uma caixa de e-mail, vamos supor que essa caixa de e-mail ela não seja dedicada para o robô, tá? Ou seja, ele receba inúmeros e-mails. Eu preciso ter um parâmetro para falar, robô, bot, você vai abrir os e-mails que estiverem com o título, solicitação e o número do pedido. Eu tenho que criar parâmetros para que, no meio de vários e-mails, ele saiba qual que ele tem que abrir e qual que ele tem que ler. Ok? E uma vez identificado, ele vai capturar nome do fornecedor e CNPJ do fornecedor, que também tem que ser criado um parâmetro como uma regra obrigatória para que ele faça essa captação, essa captura. Ele vai baixar o anexo e ele vai salvar numa pasta aqui que eu estou definindo como a entrada de nota fiscal e ele vai salvar esse arquivo como CNPJ e nome do fornecedor. Por que CNPJ? Porque CNPJ é uma chave garantida de que não haverá, no caso, duas empresas com o mesmo CNPJ, tá? Então, a gente tem isso como segurança no recebimento dessa nota fiscal. Ah, Aline, mas se vier mais de uma nota fiscal no mesmo dia? Tá, a gente cria uma regra diferente, a gente pode colocar CNPJ, nome do fornecedor e data e hora, por exemplo, tá? Para saber qual que é cada uma das notas. Ou CNPJ, nome do fornecedor e número do pedido. Tudo isso depende de como a gente organizar a estrutura. Se não veio anexo, ele vai criar um log de erro, onde ele vai informar a data, a hora, nome do fornecedor e vai colocar como status sem anexo, para saber qual foi o tipo de erro encontrado. Se teve anexo, ele vai extrair os dados da nota fiscal, tá? Lembrando que eu tenho que já prever antecipadamente, já conhecendo o processo, quais são os dados que ele tem que extrair nesse momento para ele poder preencher no momento posterior. Lembra que nós falamos que ele valida isso dentro do BPMS e depois ele vai conferir os dados, vai inserir os dados no site da prefeitura? Então, para isso, eu já tenho que antecipar. Se eu coloco no site da prefeitura um tributo específico, eu tenho que colocar aqui que o robô ele vai ter que capturar esse tributo, tá? Então, eu já tenho que antecipar um dado que ele vai usar lá na frente. Porque esses dados, eles ficam na memória do robô.
Tá? Então, quando chegar naquela etapa, ele vai utilizar os dados que ele capturou na etapa anterior para poder inserir na etapa posterior. Depois ele vai localizar a solicitação de compras no LECOM, então ele vai acessar senha, clicar em entrar, vai localizar a solicitação e vai validar os dados, fornecedor, CNPJ, número do pedido, valor total e local. Estou usando como premissa que esses dados todos devem estar na nota, ok? Depois ele acessa a planilha de parâmetros e aí ele vai fazer um chaveamento, ou seja, ele vai fazer uma validação, ele vai pegar o local que veio com o local da planilha de parâmetro, identificou o local, aí ele identifica o site da prefeitura. E aí ele acessa o site da prefeitura. Ele acessa o site da prefeitura, insere a chave de acesso, aguarda a resolução do CAPTCHA, que alguns sites vocês sabem que tem que ter essa resolução de CAPTCHA para continuar navegando. O sistema ele vai apresentar a tela com todos os dados e ele vai validar CNPJ de origem, razão de origem, destinatário, razão social e os tributos. Se os dados não estiverem corretos, ele vai notificar um erro informando, né, os dados apresentados no site da prefeitura não conferem com os dados da nota fiscal, favor verificar. E aí o robô para. Por quê? Porque ele não pode seguir, tá? Então ele para, dá um loop, vai para outra nota fiscal e inicia o processo novamente. Os dados estão corretos? Sim. O que ele vai fazer? Ele vai acessar o site do LECOM, senha, vai entrar, vai localizar a solicitação, vai clicar no ícone anexo, vai anexar a nota fiscal que ele salvou lá atrás na pasta de entrada, porque tudo isso está na memória do robô, não é como a gente, né? Tem que ficar marcando tudo. Ele vai clicar em anexar, vai clicar no botão aprovar e vai validar a nota fiscal, tá? E o sistema ele vai carregar o anexo. Vocês vão ver tudo isso na prática. E depois ele lança a nota fiscal no RP, também os mesmos passos, acesso ao RP, login, senha, clique em entrar, vai navegar no menu lateral, em atualizações, movimentos, incluir, o sistema vai apresentar a tela de lançamento, onde ele vai inserir data de emissão, fornecedor e a especificação do documento, tá? Ele volta no LECOM e ele clica lá em nota fiscal cadastrada, por quê? Porque o LECOM, quando ele foi desenhado, ele desenhou um botão de controle que, após cadastrar no RP, ele tem que ir lá e colocar que a nota fiscal foi cadastrada para que apareça na solicitação que a nota fiscal foi recebida e cadastrada. Ok? E aqui a gente faz um loop na execução, tá? Se tiver mais alguma informação, a gente costuma colocar uma notificação ao término do processo ou até mesmo um log de erro. Ok? Vamos ver esse robô, então, cadastrando essa nota fiscal? Então, eu vou dar um play aqui para a gente ver ele fazendo, tá? Ele é muito rápido, eu gostaria que vocês prestassem atenção, tá? Ele acessa o e-mail, não vai aparecer ele abrindo o Outlook, mas ele acessa e faz a leitura do e-mail de uma forma muito rápida, tá? Para fazer todos os passos. Então, ele recebe a nota fiscal e verifica se foram lançadas. Ele está acessando o LECOM, está indo buscar a solicitação. Ele achou a solicitação, ele está validando os dados com a nota fiscal, vocês viram que ele já abriu, acessou o site da Receita, chave de acesso, CAPTCHA, validou os dados, validou os impostos, anexou a nota fiscal, onde havia salvo na pasta de entrada, carregou. Nota fiscal correta, sim. Uma vez que está tudo ok, ele validou se a nota fiscal realmente foi anexada. E agora ele vai para o RP. Fez o login, navegou na ferramenta, navegou no menu lateral esquerdo, localizou o pedido e agora ele vai incluir os impostos. Não, desculpa, ele vai incluir os dados. Isso, voltou no LECOM.
Cadastrou a nota fiscal. Opa, deu uma pausa aqui, não sei por quê. Cortou um finalzinho aqui. Vamos lá de novo, no finalzinho. Vamos lá. A nota fiscal cadastrada, que foi tão rápido que eu não vi. Na verdade, eu não tinha cortado, não. Vocês podem ver aqui, ó, que ele volta. Nota fiscal cadastrada. Ele finaliza o processo. E aí tem uma nota lançada, tá? Então, esse é o processo que nós acabamos de explicar. Ok? E aí, depois dessa demonstração para vocês, a gente queria falar um pouquinho sobre os papéis e habilidades das pessoas que estão envolvidas nessa frente de trabalho, tá? Então, o que nós temos aqui? Nós temos sponsor, temos líderes, analistas, arquitetos, desenvolvedores, testadores e controladores e operador de RPA, tá? Qual que é o papel de cada um na organização dentro desse projeto, tá? O sponsor quase sempre é um responsável pelo cliente, porque ele vai ser responsável pelas iniciativas de RPA, né, enquanto do projeto. O líder da área de negócio, que é responsável pela adoção, né, da área de negócio e a iniciativa RPA. Então, eu tenho o líder da área de negócio, que cuida daquele núcleo de negócio, que vai estar sempre a par do que está acontecendo dentro da área, e tem o sponsor, que a gente costuma chamar de patrocinador do projeto, né, então, é com ele que a gente vai pedir ajuda, é com ele que a gente vai negociar, então, é com ele durante a negociação que eu falo é do desenvolvimento, né, e passar todo um reporte do que está acontecendo e como que a gente está trabalhando nisso, na parte do cliente, tá? Depois disso, a gente tem o analista de negócio, tá? Que é quem identifica e avalia as oportunidades, realiza análise, detalha a especificação, avalia os requisitos, custo, benefício, analisa até quanto realmente é viável, né, a implantação de uma ferramenta de RPA. E depois a gente tem o arquiteto, né, que é quem faz entendimento da proposta técnica e de como a tarefa será implementada. Aqui eu vou dar uma pausa, porque assim, esses papéis, eles mudam de organização para organização, tá? Então, são chapéus, tá? São chapéus de funções. Por quê? Porque o analista, ele também pode ser o arquiteto, ou vice-versa, tá? Por quê? Porque as atribuições, elas são muito similares e elas podem ser compartilhadas. Só que isso tudo depende do volume do negócio, tá? Ah, então eu não preciso ter o arquiteto? Não, você precisa ter o arquiteto, mas vai depender do seu modelo de negócio, tá? Do seu volume de negócio, tá? Depois temos o desenvolvedor, que é o responsável por toda a implementação do que o analista ou o arquiteto definiram, né? Em alguns casos, o desenvolvedor é quem faz a análise, tá? Em alguns casos, o analista é quem desenvolve, né? Então, depende, como eu disse, depende muito da estrutura de cada organização. Depois, nós temos o testador, né? Que é, uma vez a solução desenvolvida, eu preciso testar se a solução desenvolvida, tá? Está idêntica àquilo que foi desenhado, tá? Se está trazendo os mesmos resultados, se está trazendo tudo aquilo que foi combinado, tá? Então, nós temos o testador de RPA, que, dependendo também da organização, do volume, o analista também pode assumir esse papel, porque uma vez que ele documentou o processo, ele sabe como o processo tem que funcionar, então também pode ser absorvida, tá? E o controlador e operador de RPA, que é quem vai monitorar e acompanhar a execução e a operação dos robôs após a entrega, tá? Então, a gente tem aí, depois da virada, né, para a produção, o controlador e o operador são as pessoas que acompanham, que dão essa sustentabilidade para o negócio, ok? E mandando bem com a RPA, tá? Aqui eu trouxe para vocês algumas observações de campo, tá? Que o time da iProcess tem, observações que eu trouxe também do dia a dia, né, da vivência, das dificuldades, aquilo que a gente tem que prestar atenção para a gente conseguir realmente mandar bem no desenvolvimento, na implantação de um projeto, tá? Então, quais são os fatores importantes? Primeiro, analista e desenvolvedor devem estar o tempo todo conectados. Por quê? Quando não é a mesma pessoa, né, você tem
o analista, que tem um modelo mental, você tem o desenvolvedor, que tem um outro modelo mental, e faz todo sentido esse trabalho ser desenvolvido a 4 mãos, tá? Para que ambos entendam quais são as limitações, até onde pode ir, ou até onde é possível ter uma ação de contorno, tá? Então, sempre validar com o desenvolvedor, olha, o negócio me trouxe uma situação aqui, mas talvez não seja o melhor caminho, porque eu tenho uma visão diferente, às vezes o desenvolvimento tem uma visão muito mais simples, que pode ajudar muito mais, né? Então, analista e desenvolvedor andando junto faz toda uma diferença no projeto, tá? Negócio envolvido, porque isso é um tremendo impacto quando o negócio não compra a ideia de robotização, às vezes essa ideia ela vem de cima, mas o negócio se opõe a isso, então a gente consegue, isso afeta muito, geralmente, o cronograma das empresas, porque o negócio ele não está disposto, o negócio ele não tem agenda, às vezes ele não está realmente afim de colaborar com a implementação, então isso pode comprometer a entrega, pode comprometer ambas as equipes com desgaste em relação a tempo de desenvolvimento. A gestão patrocinador, né, porque a gestão e o negócio eles têm que estar envolvidos para a gente conseguir realmente apresentar bons resultados, né? Todos temos que ser parceiros para conseguir entregar bons resultados. Mínima alteração e customização sistêmica. O porquê disso? Às vezes você entra num projeto onde o sistema já está definido, o processo já está mapeado, você entendeu o processo e vai passar para desenvolvimento. Quando está no meio do desenvolvimento, o que você descobre? Você descobre que, em algum momento, alguém pediu uma alteração naquele sistema que você mapeou, tá? Então, qual que é o ideal? Tem customização para fazer no sistema? Tem. É necessária? Extremamente necessária? É. Então, vamos customizar antes de entrar com uma solução de RPA, tá? Ou depois, só que isso vai ter um impacto no desenvolvimento, porque vai ter que entrar com uma melhoria, e aí a gente vai ter que mudar o script do robô, tá? Mas durante o desenvolvimento, o negócio ele perde muito. E aí a gente tem que alterar o nosso cronograma, o nosso escopo de entrega, porque dependendo da customização, isso entra como uma mudança de escopo, tá? Então, a gente sempre pede a mínima alteração possível e customização de sistema para não ter impacto naquilo que já foi desenhado. Maturidade do processo, né? Isso é mais para parte do negócio, então o negócio tem que entender exatamente o que está sendo executado, por que está sendo executado e qual é o resultado que isso vai trazer para o negócio, né? Porque a gente trabalha muito envolvido com o negócio. Então, se o negócio não souber traduzir para você exatamente o que você precisa saber para fazer um bom trabalho, um bom desenho e um bom desenvolvimento, provavelmente você vai ter vários impactos no decorrer do processo, no decorrer do projeto, desculpa. E processos bem mapeados, tá? Por que processos bem mapeados? A gente, pensem numa linha que eu tenho o negócio, aí eu tenho o analista, nessa estrutura que o analista é separado do desenvolvedor, e eu tenho o desenvolvedor na ponta, tá? Então, assim, o analista, ele fala para você todas as necessidades, quais são os impactos, as dores, as dificuldades e o que ele precisa, tá? Você faz a análise do processo, entende sistema, entende tudo aquilo que a gente já falou, tá? E aí você traduz isso numa especificação funcional, como eu mostrei para vocês, e aí passa isso para o desenvolvedor. Se essa tua parte, ela não for bem mapeada, se você deixou alguma coisa para trás, na hora que chegar para o desenvolvedor, que ele estiver desenvolvendo, algumas etapas elas não vão ter lógica de continuidade. E aí ele vai ter que voltar para você. E aí você volta para o analista. Aí o analista se lembra de alguma coisa que talvez ele não tivesse lembrado. Aí volta para você. E aí vai para o desenvolvedor. Então a gente fica num looping, entendeu? Por quê? Porque não teve um bom mapeamento do processo, tá? Então acaba tendo impacto novamente no cronograma, tá? Porque eu falo muito do cronograma porque isso é uma coisa preocupante para todas as pessoas envolvidas, né? Para o cliente que tem aquela expectativa, aquela vontade de receber o robô, né? Da nossa parte, que quer entregar um bom trabalho e sabe que temos um cronograma para cumprir, né? Então, tudo isso impacta. Então, a gente precisa sempre ter os processos muito bem mapeados para que a gente tenha a menor parada possível durante o desenvolvimento para voltar a tirar dúvidas que deveriam ter sido feitas no começo, ok? E o planejamento das prioridades, né? Eu costumo falar que tudo que é prioridade, na verdade, nada é prioridade. Então, um bom planejamento, saber o que vem primeiro, o que vem depois, evitar parar uma coisa na metade para começar outra,
né, porque a gente perde produtividade com isso, né, então o bom planejamento das prioridades é essencial para mandar bem no projeto de RPA, ok? E aqui, por último, eu tenho a dica aqui de 2 livros que nós temos, tá, para vocês, que são 50 processos automatizados com RPA, para você se inspirar, ambos são e-books, tá? Então, vocês podem entrar no nosso blog e pedir esses 2, e pegar esses 2 e-books, tá? Que vocês têm modelos aí que vocês podem levar para a empresa de vocês e ter as ideias do que seria oportuno otimizar, tá? E o nosso guia de introdução à robotização e de tarefas também, que fala bastante sobre a ferramenta. Ok, pessoal? E por último, um recadinho para vocês ficarem antenados na evolução dessas ferramentas que estão vindo agora, tá? O IPA, que é automação de processos inteligentes, que na verdade é o RPA2, vamos chamar assim, que ele traz para a gente a plataforma, só que com mais robustez, tá? Que promove, isso é muito novo, promove algumas iniciativas que eu uso mais a inteligência do robô e sai um pouquinho do operacional, falando do modo mais simplório, tá? Porque o RPA, ele é operação, né? A gente consegue, lógico, trazer estratégias, trazer regras de negócio muito ricas para ele, né? Mas a gente está agora num novo modelo, tá? Que é o IPA, podem pesquisar sobre isso, e que ele é bem mais rico, tá? E, lógico, que para cada aplicação, né? E o desenvolvedor cidadão, que são algumas plataformas que estão vindo com mais intuitivas, né? Para processos mais simples, no qual o próprio usuário consegue desenvolver o seu bot, tá? Então, não depende de tanto conhecimento, então tem algumas ferramentas que já estão trazendo, algumas plataformas que já estão trazendo essas funcionalidades para que a gente consiga colocar a mão na massa aí para processos mais simples. Então, isso daí é uma dica aí para vocês ficarem atentos nas novas tendências do mercado, ok? Opa, voltei. E é isso, pessoal. Valeu, obrigada pela participação de vocês aí. E eu volto com as perguntas. Obrigada, Anne. Parabéns pela apresentação. Obrigada. Agora eu vou dar uns recadinhos para vocês enquanto a Aline lê as perguntas para ela responder. Vocês estão vendo a minha tela? Ok. Então, esse evento está sendo realizado pela eProcess. Nós reunimos nessa semana, quem já está acompanhando desde o primeiro dia, as nossas analistas e desenvolvedoras para inspirar todos os profissionais de processos, mas também para fomentar as nossas mulheres. A eProcess, como a maioria já conhece, nós somos uma consultoria completa com soluções de gestão por processos que vão da estruturação, arquitetura, mapeamento, análise e redesenho até a aplicação dessas tecnologias que a gente está demonstrando essa semana. Queria convidar vocês também para conhecer o nosso blog. É lá, como muitos aqui estão perguntando, nós vamos disponibilizar esses materiais lá no blog, em posts, assim como os vídeos também serão disponibilizados. E aí eu convido vocês para conhecerem o nosso canal do YouTube, né? Os vídeos estarão lá, numa playlist especial. Nós temos diversos conteúdos lá. E também queria falar para vocês um pouquinho da eProcess Education, que nós temos, para quem quiser, né, conhecer mais e saber dos cursos de RPA e BPMN, nós temos ali já um treinamento online apresentado ao vivo, né, através do qual a gente compartilha as experiências e o conhecimento sobre RPA e a força do trabalho digital. Então, a gente fala no curso o que como funciona, como são as ferramentas de robotização, como conduzir uma esteira de automação, da descoberta, a implantação e sustentação, a relação com as outras tecnologias de hiperautomação, além de falarmos sobre a implementação do Centro de Excelência em RPA e as orientações e boas práticas na adoção dessa tecnologia. A gente, inclusive, tem uma turma que está acontecendo essa semana, então, para mais informações, vocês podem acessar e ver quando será a próxima data. E também, nós temos o curso de modelagem de processo com BPMN,
que é outro conhecimento super relevante para qualquer profissional de processos e que pode ser utilizada para modelar processos para o conhecimento como referência para mineração de dados em projetos de automatização, com BPMNs e com RPA. É um curso super completo que aborda e ensina de forma incremental todos os elementos da notação, inclusive com atividades práticas de modelagem e a construção de um fluxo de processo ponta a ponta. E também nessa atividade prática, os professores dão orientações e feedbacks para melhorias. Então, para esse curso, começa ainda no dia 23, se eu não me engano. Confiram lá no nosso site. Agora, nós vamos para perguntas e respostas. Isso. Aline? Vamos lá. Bom, a Fernanda está perguntando, qual é a média... Ah, tá. Não, essa pergunta aqui, Fernanda, qual a média salarial de um desenvolvedor de RPA aqui no Brasil, tá? Essa fonte eu não tenho, você teria que fazer algumas pesquisas em alguns sites, né? Tem vários sites que falam qual que é a média, e também tem a questão de tamanho da empresa, tá? Então, precisaria fazer uma busca, ok? A média de tempo para um bom mapeamento de processo. Isso vai depender que o Rianca, né? Rianca Coelho, se eu estou falando o seu nome errado, eu te peço desculpas já, tá? Então, isso vai depender da complexidade do processo, tá? Como eu disse na primeira etapa, o importante é você entender o processo, tá? E saber qual que é o grau de complexidade dele, para depois você poder fazer um bom mapeamento e análise. Só que tem um outro fator aí, que ele é mais importante do que saber qual... Não diria que é mais importante, mas que pode comprometer também esse tempo, que é a disponibilidade do usuário, tá? Isso é um problema muito frequente quando a gente tem que fazer um bom mapeamento ou uma análise que o usuário ele não tem tempo para nos atender, tá? Então, depende muito da disponibilidade dele. Se ele tiver um dia para te atender, para te passar o processo de como que ele é feito, de você acompanhar a rotina dele, entendeu? Simular de várias formas, porque às vezes ele te apresenta um processo e que naquele dia não teve nenhum problema, mas veio uma informação que pode ser um problema. Por exemplo, nota fiscal, uma que tem imposto retido e uma que não tem imposto retido. Se a gente der um exemplo com uma nota fiscal de um imposto retido, vai ser diferente do exemplo da nota fiscal do imposto retido. Então, você tem que primeiro entender todos os cenários, para depois você conseguir criar um cronograma de tempo, tá? Então, primeiro passo, entenda todos os cenários, identifique exatamente qual que é o processo, valide as inconsistências, porque às vezes a pessoa fala assim para você, mas isso nunca aconteceu. Então, assim, tá, nunca aconteceu, a cada 100 vezes. Quanto que nunca aconteceu? 50 vezes. Não, 50 vezes é muito, tá? Então, você tem que entender todos os cenários para daí você conseguir fazer uma estimativa de quanto tempo você vai demorar para documentar, tá? Eu não vou conseguir responder todas as perguntas, mas de qualquer forma, mesmo essas perguntas que a gente está falando agora, eu vou colocar mais informações para disponibilizar para vocês, tá? Vou trazer mais exemplos para poder ajudá-los, ok? Tá, aqui a Dulcineia está perguntando, caso tenha parada do robô ou algum erro de processamento do mesmo, como vocês identificam e tomam ação? Tá, então é assim, a gente fez o desenvolvimento, criou ali as ações de contingência, ou seja, se o sistema sair fora do ar, ele vai mandar um log de erro. Se a nota fiscal não estiver anexa, ele vai mandar um log de erro. Então, assim, a gente vai preparar todo o sistema, né, fazer todo o desenho técnico para que o mínimo de erro ocorra, tá? Tá pronto? Não, não tá pronto. Desenvolveu, a gente vai para teste, que é aquilo que a gente mencionou ali dos papéis. Então, a gente vai colocar esse robô para executar, a gente vai fazer a homologação com o usuário primeiro, para saber se está ok, se atendeu o que ele queria, e aí a gente vai fazer o teste, que a gente chama de produção assistida. Então, a gente vai acompanhar por alguns dias essa execução, tá? E a gente vai ver qual que é o comportamento do robô. Apresentou algum erro? Ok, vamos ver o que a gente pode fazer para mitigar esse erro, tá? Sendo um erro que só o negócio pode resolver, a gente coloca mais um log de erro para que o robô tome a ação, para que a pessoa tome a ação e acione novamente o robô para o próximo ciclo, tá?
Mas todas essas pontas, a gente procura fechar o máximo possível para que esses erros não ocorram, ok? Então, Aline... A gente está no tempo, né? Desculpa te interromper, já são 2h10. Então, o resto das perguntas a Aline vai responder, elas serão postadas no blog. Então, acompanhem lá, que será tudo postado, ela vai responder o restante que ela não conseguiu. Pessoal, muito obrigada, esperamos vocês amanhã na nossa 5ª palestra, e uma boa tarde para vocês. Obrigada, Aline. Obrigada, pessoal. Obrigada, Isa. Boa tarde. Tchau, tchau. Tchau.